Saudações, sejam bem-vindos a mais um Oráculo Político. Hoje vamos discutir a questão das eleições, o momento do golpe. Hoje a discussão é a radiografia do golpe e a questão dos candidatos, né? Então, em função aí é necessário, antes de mais nada, tirar uma radiografia do momento político, no seguinte sentido: ah, o golpe político, e a conjuntura do golpe, ele entrou numa nova etapa, né? Ah, o que nós podemos chamar de conjuntura do golpe é a ordem capitalista, essencialmente, claro, e todas as estruturas de poder e as suas engrenagens de funcionamento que foram sendo construídas ao longo do processo que culminou no impeachment de Dilma Rousseff e iniciou um novo ciclo, né, que nós aqui do blog da conceituação estamos designando como a ditadura midiática, ok? Então, nós podemos então compreender a conjuntura política, né, como ditadura midiática, mas em função do estágio atual dessa ditadura, que é uma ditadura incipiente, uma ditadura que ainda está tendo dificuldades de se constituir como tal, está tendo dificuldades de se consolidar como tal, a gente ainda vive a etapa do golpe, né? Por isso que a conjuntura política, ela é a mesma conjuntura do golpe de 2016, que é essa primeira etapa da ditadura midiática, que se estrutura, cujo principal alicerce é uma filosofia perpetrada, um modo de pensar perpetrado na sociedade, chamado lavajatismo. Lavajatismo porque ele é uma derivante de toda o moralismo o moralismo anticorrupção perpetrado pela Operação Lava Jato por meio da, da, da enorme máquina de propaganda que são os conglomerados de comunicação. Então, na verdade, esse é a conjuntura do momento, né? Então, dentro dessa etapa incipiente chamada golpe, houve a fase preliminar, que foi a fase que culminou no impeachment, depois a fase intermediária, que foi a fase que culminou na prisão de Lula, e agora nós estamos na fase final, então na fase conclusiva, que é a fase que vai culminar nas eleições de 2018, né? Ou subsequentemente nos desdobramentos da eleição de 2018. Então, o golpe, essa conjuntura, ela vem nesse momento incipiente, né? E então ela vem aos trancos e barrancos. O que significa isso? Ela vem de uma maneira em que ela tem solavancos, ela sofre resistências e essa conjuntura ela cria situações que se voltam contra ela mesma. Então ela é uma conjuntura de contradições. Então ela tem contradições, é um tempo histórico de contradições internas. Porque essencialmente todos os tempos possuem contradições internas. Mas essencialmente o capitalismo ele possui os seus tipos de contradição muito específicos, né? E nesse caso, a gente pode dizer que se tratam de contradições socioeconômicas. No seguinte sentido,
os principais pontos evidentes, né, de contradição e de falha nesse método de manipulação midiática ocorreu em dois períodos: no Carnaval esse ano, na, no chamado desfile da Paraíso da Tuiuti e na greve dos caminhoneiros, né? Ah, a gente precisa, lógico que eu não vou explicar isso nesse vídeo exatamente, mas a ditadura midiática, ela se estrutura no sistema político, ela cria um encanto de funcionamento democrático e ela conduz a mentalidade da população como um todo nesse encantamento visando a manipulação do regime político, de modo que o poder popular fica fora. Então, a representação do poder popular, do poder do povo e a representatividade e as formas de sobrevivência do povo, elas são excluídas do regime político. É um regime político fechado, e ele é fechado por este encantamento midiático. Esse encantamento midiático, ele surgiu com a Operação Lava Jato, né? Ele surgiu com a Operação Lava Jato e, e agora ele atravessa vários trancos e barrancos até poder chegar nas eleições. Então, as eleições é um momento crucial do desenvolvimento dessa conjuntura do golpe político. Então, e aí quando subentendendo golpe político como ditadura midiática, a gente consegue observar os movimentos e os principais desdobramentos do poder dos meios de comunicação, dos meios dos conglomerados de comunicação até o presente momento. Então, o que a gente observa? O seguinte, veja só, nós temos uma campanha eleitoral com o principal líder popular fora, por meio de um processo jurídico fraudulento. Muito bem. Depois disso, o poder midiático, ele cria uma situação de vários candidatos. Ou seja, ele coloca à disposição do cidadão vários candidatos diferentes para criar um simulacro, uma simulação de democracia. Ele cria uma simulação de democracia, porque ele coloca vários candidatos, mas todos esses candidatos, eles são diferentes faces de um mesmo candidato, que é o quê? É o poder do capital. Então não tem representante popular nessa campanha eleitoral. Então você tem, e aí a gente já pode entrar na lista de candidatos. O candidato oficial da conjuntura do golpe é o Geraldo Alckmin, do PSDB, escolhido. Né? Uma figura totalmente antipopular, totalmente sem qualquer conexão e sem qualquer tipo de carisma, inclusive, dizem todos, né? Mas a questão do carisma não é importante, a questão é, ele é um candidato visivelmente que representa o golpe político, a conjuntura do golpe. Para disfarçar essa situação, para disfarçar esse contexto, e a gente começa a entrar na característica interpessoal de cada candidato, ou seja, cada candidato tem a sua função. Cada candidato tem a sua função dentro desse simulacro, né? Então, o que a gente observa? A gente tem a candidatura de Alckmin como sendo a candidatura oficial do regime político, da ditadura midiática, né?
mas a gente tem algumas variações, algumas possíveis variações que podem ir ou vários planos alternativos aí, que a gente pode colocar como principal atualmente a candidatura de Marina Silva, uma consequência dessa, na verdade, ela não é uma opção clara, ela é a consequência de uma dificuldade, ela é consequência das contradições da ditadura midiática. Como a ditadura midiática não conseguiu, não conseguiu escolher o candidato ideal e teve que recorrer a um candidato, digamos assim, um candidato frágil, então surgem alternativas especulativas do mercado, né? E aí a principal delas é, sim, Marina Silva, né? Marina Silva, ela é uma alternativa, e ela inclusive representa um setor do mercado financeiro, né? Ah, mas essa não é a principal estratégia da conjuntura. A principal estratégia do golpe, da conjuntura do golpe, é Geraldo Alckmin, e para dificultar a identificação de Alckmin com a conjuntura do golpe e com o governo Temer, eles colocaram a candidatura de Henrique Meirelles para se contrapor à candidatura de Alckmin, no intuito de fazer com que o Henrique Meirelles absorva as características negativas, que só tem características negativas do governo Temer, mas e aí se crie um contraponto entre Meirelles e Alckmin, de modo que dificulte a identificação do telespectador, que possa fazer uma identificação de Alckmin com o golpe político. Só um minuto, por favor. Muito bem. Paralelamente a isso, nós temos a candidatura de Jair Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro representa, Jair Bolsonaro é a manifestação da transmutação de toda uma classe social, né? É a transmutação do liberalismo, do chamado liberalismo econômico, em numa face, digamos, fascista. E aí a gente compreende que o liberalismo econômico ele sempre teve uma, um elo oculto, uma ligação oculta com o fascismo, mas que agora se coloca à tona, né? Então o Bolsonaro ele é resultante dessa transmutação do neoliberalismo. Então ele representa um elemento extremamente, como posso dizer, extremamente conturbado. Ele representa o colapso do regime. Ele é a manifestação do colapso do núcleo, do centro do poder, do centro da ordem política brasileira, e, enfim, e claro que esse fascismo, esse fascismo que advém de uma direita neoliberal decadente, ele está em todos os cantos aí do mundo. Mas o Bolsonaro ele representa esse colapso, essa, essa, essa implosão da estrutura natural do liberalismo. Tanto que o discurso de Bolsonaro é um discurso liberal na economia, é o mesmo discurso neoliberal. Lógico que não se trata nada de ser liberal, porque a ideia do liberalismo original
ela vem com uma ideia libertadora, uma ideia de, de uma liberdade muito mais ampla do que simplesmente a liberdade do empresário explorar o seu empregado até tornando um escravo, né? Então, mas que o liberalismo também é uma falácia, né? E que isso se demonstra. Mas enfim, o Bolsonaro ele é essa representação do atual Zeitgeist, espírito do tempo. Por isso que ele está tão elevado nas pesquisas, né? Originalmente o Bolsonaro ele surgiu como esse colapso. No contexto eleitoral, o golpe político, a conjuntura do golpe e o funcionamento da engrenagem do golpe conseguiu construir uma fachada de civilidade em Bolsonaro, né? Essa conjuntura criou ferramentas para que as estratégias eleitorais do grupo de Bolsonaro conseguissem criar elementos que o tornem menos bárbaro, menos agressivo. No entanto, e aí uma dessas estratégias é justamente a presença do Cabo Daciolo. Então, do Cabo Daciolo, da mesma maneira que o Meirelles ele surge para diluir a identificação de Alckmin com o golpe, né? O Cabo Daciolo surge para diluir a identificação de Bolsonaro com a barbárie, com o pensamento maluco, com as ideias conspirativas e com esses delírios direitistas, né? É, evidentemente que o Cabo Daciolo ele tem esse papel de relativizar a figura tão polêmica de Bolsonaro, no intuito de Bolsonaro conseguir votos tanto da Marina Silva quanto de Geraldo Alckmin, tanto do eleitor direitista de Marina Silva quanto do eleitor de Alckmin, né? E ainda assim manter os seus votos, né? É, depois você tem a candidatura de Álvaro Dias, né? Álvaro Dias, a candidatura de Álvaro Dias ela é muito clara, é muito evidente o objetivo da candidatura de Álvaro Dias. Álvaro Dias se coloca como um candidato da Lava Jato, né? Então, a função de Álvaro Dias na campanha eleitoral é ressuscitar a filosofia ou o moralismo lavajatista no imaginário da população. Porque o moralismo lavajatista ele perdeu muita força com a prisão de Lula. A prisão de Lula reverteu o poder do lavajatismo. E essa é uma grande contradição do golpe, porque o golpe, quando ele cumpre o objetivo de prender o inimigo e materializar o inimigo dentro de uma jaula, ele simplesmente perde o jogo, né? O golpe ele cometeu um suicídio temporário, né? E isso se expressa no poder e na força de Lula, né? E a tendência é que Lula se mantenha até o fim com essa força. O que nos coloca para o outro lado da campanha, que é o lado do PT. E esquecemos de falar de Ciro Gomes. A função de Ciro Gomes, né, então falamos de Marina Silva, Alckmin, Meirelles, Bolsonaro, Cabo Daciolo, Álvaro Dias e Ciro Gomes. Ciro Gomes, a função de Ciro Gomes representa uma confusão, uma desorientação da, 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 de uma chamada do chamado centrão, né? O Ciro Gomes ele é o centro político, mas ele é um centro político que perdeu muita força agora, na medida em que Ciro Gomes ele não conseguiu cumprir a sua estratégia de seduzir o golpe, a conjuntura do golpe, a encarnar
encarnar em sua figura a solução para os desdobramentos políticos, né? Então, Ciro Gomes, na medida em que o elo de conexão do golpe com o Ciro Gomes fracassa, você tem a diluição do chamado centro político. E Ciro Gomes é o centro político que, numa conjuntura totalmente de direita, o Ciro Gomes ele aparece como sendo esquerdista, mas na verdade ele é o centro político, né? E então a gente evoca então o outro lado da campanha, que é o lado da esquerda, o lado do Lula e do PT. Então, mas isso e é preciso compreender esse lado dentro da conjuntura do golpe, não necessariamente como uma candidatura como as outras, não uma candidatura como as dos anos anteriores, né, que eram candidaturas dentro de um regime democrático, né? Não, hoje, dessa vez não é assim, esse ano não é desse jeito. Nós temos a candidatura de Lula, né, e a força política de Lula como sendo a resultante da crise do golpe, a resultante de uma revolta incipiente contra o golpe, né, que a população não entende muito bem de maneira consciente, mas ela sente na pele esse golpe político contra ela. E esse sentimento evoca a figura de Lula, porque Lula, e aí entra um grande erro do golpe que foi prender o Lula, né? E aí a prisão do Lula, ela magnetiza a revolta contra o golpe. E o Lula cresce na campanha. E o PT adota a estratégia correta de manter a candidatura Lula. E o PT adota a estratégia ainda mais correta de elencar um plano B. Um plano B possível. E isso tem as suas contradições também. Não é totalmente correto o que o PT fez, mas existem contradições sinuosas, que é a escolha de Fernando Haddad, a antecipação, já a revelação da carta escondida, né? Como se o PT tivesse revelado a sua carta, né? Mas isso foi obrigado, o PT foi obrigado a fazer isso diante de mais uma etapa do golpe, que foi obrigar o PT a revelar a sua carta, né? É, e essa carta escondida se chamava Fernando Haddad, que agora não é mais tão escondida. Mas de qualquer maneira, a gente tem a possibilidade da transmutação dos votos de Lula em Fernando Haddad, né? O que possivelmente colocará Fernando Haddad no segundo turno. E aí isso vai criar uma enorme crise no golpe, no regime político. Mas de qualquer maneira, essa situação advém ela é uma resultante do fracasso do golpe e da conjuntura política em manipular o PT. O segredo do sucesso do golpe de 2016, ele tem um nome. Ele tem um núcleo que se chama domesticar o PT. Controlar o golpe precisa controlar o PT. O golpe está tendo muita dificuldade de controlar o PT, porque mesmo o PT possivelmente participando das eleições, mas o PT já deu sinais de que vai participar das eleições, mas não do jeito que o golpe gostaria que o PT participasse das eleições. Porque seria importante para o golpe que o Fernando Haddad se colocasse como um candidato próprio, um candidato com as ideias do Haddad, um programa do Haddad, e sem o elemento que o conecte com o poder popular. No entanto, a estratégia do PT é fazer com que o Haddad se transforme no porta-voz do novo governo Lula, num retorno do Lula. A estratégia do PT é refazer o governo Lula sobre a figura de Haddad. É uma estratégia
que deixa o golpe e a conjuntura política, digamos assim, levemente amedrontada, né? Eles estão não significa que para eles tudo está perdido, porque estaria perdido se realmente Lula aparecesse na urna. Mas como eles têm o controle do TSE, o TSE é um braço e a ditadura midiática ela não é só midiática, mas ela é jurídica também. Ela tem esse braço de apoio que é esse braço direito, né, a chamada mão do rei, né, o chamado primeiro-ministro, ou seja, a figura que tem os mesmos poderes que o rei, né? A gente pode colocar que o poder judiciário é isso. Então, tendo em vista essa situação, a gente pode dizer que o golpe ainda está tendo dificuldades de se consolidar. Então essa é a radiografia de momento. Essa é uma situação que não vai conseguir se sustentar até o fim. Então, os prognósticos que a gente pode estabelecer a partir desse diagnóstico é uma situação insustentável para os objetivos do golpe. A conjuntura da ditadura midiática precisa de um governo que seja possível de ser controlado, né? E para isso ele precisa ter uma peça muito, muito bem identificada com o regime político, com essa ditadura, com esse zeitgeist, né? Me parece que essa peça pode se tornar o Bolsonaro, mas não é muito certo, né? E uma eventual vitória de Fernando Haddad ou do PT, né? Ou de Lula, uma nova vitória de Lula, não digo vitória de Lula com Lula fora da prisão, mas uma vitória da figura Lula, uma vitória do personagem Lula, vai criar uma crise colossal no golpe, né? Mas é possível que eles consigam controlar o regime político mesmo com um governo Fernando Haddad, o que seria muito perigoso e seria um avanço ainda maior da crise política e também uma crise também do PT, e principalmente de Fernando Haddad, porque Fernando Haddad ser facilmente transmutado de maneira iconográfica no traidor. Ele pode ser alçado ao status de traidor num eventual governo Haddad, né? A ditadura midiática ela pode criar, a ditadura midiática tem o poder da semiótica, de criar símbolos, de criar ícones psicológicos na conjuntura mental e psíquica da sociedade, ela pode muito bem manipular o regime para transformar Haddad num possível traidor, num eventual governo Haddad, que é muito possível de acontecer. E que é muito interessante que o povo resista. É muito importante que o povo resista, mantendo a figura de Lula lá em cima e o PT resista, mantendo o elo de conexão de Lula em Fernando Haddad, mas não basta só isso, precisa ter um trabalho de mobilização, um trabalho de consciência, de modo a que viabilize um novo governo Lula, viabilize um novo reinício dos governos do PT, o que seria de fato um reinício dos governos do PT, seria de fato uma crise grandíssima no golpe. Isso ainda está um pouco distante. Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. Então, fica aí, até mais. Até a próxima.